Bem-vindas todas às Conversas na Positiva da SERS, hoje com o tema Infecções Sexualmente Transmissíveis, ISTs e VIH, o que preciso saber, com a doutora Cátia Caldas. Começo por agradecer a presença da nossa convidada. Estes momentos de partilha são muito preciosos e importantes para todas nós. A doutora Cátia Caldas é especialista em doenças infecciosas desde 2009. É assistente hospitalar graduada de doenças infecciosas no Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar de São João. É assistente convidada de doenças infecciosas da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Desenvolve a sua atividade clínica maioritariamente no Hospital de Dia de Doenças Infecciosas, Clínica de Ambulatório de VIH. É co-investigadora de diversos ensaios clínicos na área da infecção VIH e hepatites víricas. É responsável pela consulta da PrEP do Centro Hospitalar Universitário de São João e é altamente recomendada por várias mulheres da SERS. Tenho também a dizer. Muito obrigada por ter aceito este convite. Eu é que agradeço o amável convite que me foi realizado. É sempre um prazer enorme eh, poder contribuir para a infecção VIH, não só dentro do espaço do que é o consultório e com os doentes nesta relação mais próxima, mas também conseguir ter um bocadinho mais de expressão e chegar eventualmente a outras, e aqui sobretudo focalizado mais em outras mulheres com VIH, e porque, pronto, o tema hoje é altamente desafiante, mas que passa acima de tudo por estarmos bem informados. E por descomplicarmos e desmistificarmos aqui uma série de pontos e que só assim conseguiremos naturalmente agir da melhor forma possível. E, sem dúvida, muito obrigada pela oportunidade que me é dada. Está connosco também hoje a Judite Corte Real. Olá, Judite. A Judite é colaboradora da Associação SERS no apoio a mulheres infectadas com VIH. Está também a Isabel Nunes, socióloga, Olá, fundadora e presidente da Associação SERS. SERS é a primeira e única associação de e para mulheres infectadas e afetadas pelo VIH em Portugal. Fundada em 2005, a SERS encontra-se reconhecida como instituição particular de solidariedade social. A SERS tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de pares, ativismo e prevenção. A SERS acredita que a capacitação e empoderamento da mulher é essencial para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a sua saúde sexual. Eu sou Raquel Freire, sou cineasta e trabalho com a SERS desde que fui convidada pela sua fundadora Isabel Nunes. Faço as campanhas que podem ver nas redes sociais e vou aqui facilitar esta partilha. Vamos começar por ouvir questões para a doutora Cátia Caldas. Isabel, queres começar? saudações a todas e todos que nos ouvem e obrigada por estar aí. Obrigada também à Raquel e à Judite e um especial agradecimento pela generosidade e disponibilidade da nossa convidada muito especial, a doutora Cátia Caldas. Atualmente deparamos-nos com um aumento de casos de infecção sexualmente transmissíveis. A que atribui esse aumento e como podemos prevenir e controlar? É uma pergunta complexa e que eu às tantas vou tentar dividir aqui em alguns pontos para tentar passar melhor a informação. Em primeiro lugar, acho que é importante falarmos todos a mesma linguagem e aqui é importante clarificar que infecções sexualmente transmissíveis são aquelas infecções que se passam maioritariamente por via sexual, ainda que alguns dos agentes, e aqui estamos a falar de bactérias, de vírus, de fungos, possam ser transmitidos também de outra forma para além da sexual, mas, portanto, aqui em concreto, infecções que se transmitem por via sexual, quando temos relações sexuais desprotegidas com outros parceiros que possam estar infectados por estes agentes. E agora aqui uma nota importante, é que não necessariamente a infecção pode ter que resultar em doença, porque normalmente quando falamos em doença estamos à espera de encontrar alguns sinais, alguns sintomas, e esse é um dos grandes desafios destas infecções, é que não necessariamente, ou pelo contrário, até numa percentagem muito significativa dos casos nem sequer dão sintomas, e daí que seja este tão grande desafio em controlar, porque o diagnóstico já é difícil e, portanto, controlar a sua propagação, uma propagação que é muito fácil, torna ainda mais desafiante todo este processo. E, portanto, quando falamos em infecções sexualmente transmissíveis, estamos a falar na presença do agente infeccioso.
Em doença sexualmente transmissível é quando já se acompanha, por norma, de alguns sinais ou sintomas. Por isso é que antigamente falávamos em DSTs, de D de doença, e agora falamos em ISTs, porque acaba por, ou seja, por ser uma definição e um critério que é mais abrangente, mas que também faz mais sentido do ponto de vista das intervenções que são necessárias, porque ainda que não haja sintomas, pode haver transmissão. E, portanto, estas são umas doenças ou infecções muito importantes e são tão importantes que temos que as vigiar de uma forma próxima. Por isso é que falamos em números e nós temos muito bem, talvez às tantas, o paradigma de infecção que utilizamos para as infecções sexualmente transmissíveis é o VIH, que nos é tão familiar a todos nós. Está bem? E, portanto, quando falamos destas infecções, falamos em vários agentes, e vou só dizer alguns, mas aqui o VIH, por exemplo, a clamídia, a sífilis, a gonorreia, o HPV, a hepatite B, a hepatite C, portanto há toda uma série de doenças que se podem transmitir desta forma. Agora, porque é que de repente começamos todos a falar tanto de ISTs e as ISTs começaram a abrir alguns telejornais e a fazer parte das manchetes de alguns jornais e de repente toda a gente começou a prestar tanta atenção? Porque a maior parte das infecções sexualmente transmissíveis têm que ser notificadas, isto é, a partir do momento em que é feito um diagnóstico, isto naturalmente é tudo em relação à pessoa que tem a infecção, é feita de um modo anónimo, portanto, eu quando diagnostico, imaginemos uma gonorreia ou uma sífilis, tenho que fazer uma quantificação, uma notificação do número de infecções. E estes números são naturalmente avaliados. E como vos dizia, estas notícias vieram assim com tanto ênfase para a comunicação social, porque o último relatório que foi publicado pelos CDC europeus, portanto é um centro onde faz o controlo das doenças e também a sua prevenção, no último relatório que apresentou, do final de novembro, chamou a atenção para uma subida significativa destes números. Por isso é que de repente ficaram assim tão na berra. Agora, este relatório diz respeito a 3 doenças ainda com apresentações um bocadinho diferentes, mas sobretudo para estes 3 tipos de doenças, a sífilis, a clamídia e a gonorreia, está bem? Portanto, aqui não estamos a incluir outras, e só para termos uma pequena noção, nós estamos a falar em cerca de 30 possíveis agentes causadores de infecções sexualmente transmissíveis, e portanto nós aqui estamos a avaliar estas. E porquê? Porque também são as mais frequentes e que em termos de transmissibilidade também são importantes e com implicações do ponto de vista não só da saúde individual, mas também do ponto de vista de saúde pública, está bem? E o que é certo, pronto, e feito este contexto, é que efetivamente neste último relatório houve um aumento significativo, um aumento que nos obriga a prestar, não que já não soubéssemos, porque nos últimos 10 anos temos vindo a assistir assim ao aumento progressivo dos números. O que é certo é que quando comparamos com os números do relatório anterior, é claro que aqui pelo meio também temos uma pandemia que nos baralha aqui um bocadinho a interpretação e a análise que fazemos dos dados, mas o que é certo é que houve um aumento importante e que só faz com que tenhamos que prestar mais atenção e às tantas rever toda uma série de estratégias que já vão sendo aplicadas, algumas em que temos noção de que são boas estratégias, outras que claramente precisam de ser melhoradas, mas sem dúvida e felizmente que é um assunto que pelo menos veio para ser discutido e discutido de uma forma mais generalizada e pronto, e só assim é que conseguiremos ter uma atitude mais eficaz. Eu diria que não foi só um aumento a nível da Europa, foi também um aumento global, a nível global. Sim. Isto aqui são dados, e lá está, eu aqui só para arrumar um bocadinho as coisas, nós quando falamos em infecções sexualmente transmissíveis são várias, está bem? Aqui estas que aparecem neste relatório, porque por exemplo, se eu olhar para os dados do VIH, felizmente em virtude, e isto é-vos um tema muito caro e que estão completamente a par dos dados, felizmente tem havido ao longo dos últimos anos, uma diminuição significativa do número de casos. Agora, qual é o nosso grande desafio? E, em primeiro lugar, quando falamos de infecções sexualmente transmissíveis, não estamos só a falar de VIH, como já conseguimos perceber. E, portanto, quando falamos em todas as estratégias que demonstraram ser altamente eficazes para o VIH,
conseguimos perceber que estas outras infecções sexualmente transmissíveis ficam ao descoberto e que são estas que agora nos têm dado mais luta e que têm levado a um aumento significativo. Como dizia, estamos a falar, e aqui em termos de quantificação, sobretudo destas infecções, mais da clamídia, da gonorreia e da sífilis. Claro, quando olhamos para o aumento, a questão que nos colocamos é, mas porquê? Portanto, é um aumento que já vinha a ser paulatino ao longo dos últimos anos, sobretudo da última década, mas teve assim uma subida mais acentuada e sobretudo quando comparamos os dados com o relatório anterior. Agora, claro que se fizermos aqui uma paragem e dissermos, bem, mas porquê é que isto estará a acontecer? Claro que há aqui várias hipóteses que estão a ser baralhadas. Portanto, necessariamente, claro, quando falamos em tentar compreender, haverá aqui muito provavelmente uma combinação de fatores, não é? Em primeiro lugar, como vos dizia, estes números são quantificados porque alguém tem que os notificar e dizer sim, diagnosticamos esta doença e está aqui para ser contabilizada. Portanto, por um lado, também pode haver maior atenção por parte de todos os clínicos implicados no diagnóstico e, portanto, haver um maior número de notificações. E depois, por outro lado, como vos dizia, também estamos aqui numa fase pós-pandemia e, portanto, pode ter havido aqui um atraso nos diagnósticos e também toda a restrição a que fomos sujeitos em termos de deslocações durante o período pandémico. Depois temos tido aqui assim um boom posterior e, portanto, que as pessoas circulem mais, estabeleçam mais interrelações e, portanto, também isto vai contribuir para o seu aumento. Por outro lado, naturalmente, como vos dizia, também se eu posso notificar mais, porque também tenho mais capacidade de rastreio e mais capacidade de diagnóstico e, portanto, também vou ter mais diagnósticos. E aquilo que deixei para o fim, aquilo que parece ser provavelmente um motivo ou um dos fatores mais significativos é que, efetivamente, podemos estar a ter comportamentos que implicam só por si, do ponto de vista das práticas sexuais, o maior risco, em que as pessoas têm um maior número de parceiros, têm mais sexo ocasional, utilizam de forma menos consistente o preservativo e, portanto, vão se expondo a um maior risco. Em soma, portanto, juntando tudo isto, parecem ser todos eles fatores que vão contribuindo, mas o que é certo é que, se repararmos, todos eles nos levam para o mesmo caminho, que é temos que estar mais atentos, temos que educar mais, temos que sensibilizar mais, e quando digo educar, educar sobretudo em práticas de sexo seguro, e naturalmente, sabendo que são infecções que são altamente prevalentes e com uma incidência significativa, também estarmos mais atentos ao seu diagnóstico e ao seu tratamento. Claro que é toda assim uma conjunção, que lá está, que a pandemia nos veio aqui baralhar um bocadinho a capacidade de interpretação, mas se me pedirem para selecionar um dos fatores principais, talvez dissesse que o facto de termos comportamentos eventualmente que implicam, que nos colocam em maior risco de poder contrair estas infecções, talvez seja um daqueles elementos que maior peso tem em todo este conjunto de fatores. Olá a todas, boa tarde, mais uma vez, cá estamos juntas, desta vez com a querida doutora Cátia Caldas. E então eu passo a fazer a minha primeira pergunta, que é a seguinte: existem infecções sexualmente transmissíveis associadas ao VIH? Que correlação existe entre ISTs e VIH? E que cuidados devem ter as pessoas que vivem com o VIH em relação às infecções sexualmente transmissíveis? O VIH é uma infecção sexualmente transmissível. Existem outras formas de poder adquirir e transmitir a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, mas, como sabemos, e olhando para os dados epidemiológicos, a principal forma de transmissão, em termos genéricos, é a via sexual. Portanto, nós quando estamos a falar numa via de transmissão comum, naturalmente que quando existe um contacto sexual desprotegido com uma pessoa para a qual nós não fazemos a mínima ideia se está ou não infectado pelo VIH, ou se tem ou não outra infecção sexualmente transmissível, há um risco potencial. E como a via de transmissão é comum, ao correr risco para uma infecção, vou correr risco para a outra também. Agora, naturalmente que em termos de práticas sexuais, o tipo, e quando falo em transmissão sexual, estamos a incluir não só o sexo por via vaginal, o sexo anal, o sexo oral, portanto, todas estas são formas
possíveis de transmissão. E aqui faço assim um destaquezinho especial para a questão do sexo oral, porque com facilidade se descomplica. Diz, não, o sexo oral não passa. Naturalmente que para alguns destes agentes, e nomeadamente a infecção VIH, pode não ter um peso significativo, mas para outras infecções, como são a sífilis, a clamídia, a gonorreia, o HPV, o herpes, são formas eficazes de transmissão. Tá bom? E, portanto, o VIH, quando temos risco de contrair por via sexual uma infecção, podemos também contrair as outras. Mas aqui há um risco acrescido, que é o facto de que e isto aqui, cada vez vamos tendo já vários dados que nos conseguem confirmar isto, que é... por norma, quando eu diagnostico, e só para termos assim uma ideia geral, em termos que isto aqui às vezes colocar as coisas em números e percentagens torna a imagem mais fácil, mas quando eu diagnostico uma pessoa com VIH, por norma, 1 em cada 5 tem uma segunda infecção sexualmente transmissível. Está bem? Daí a importância de quando eu faço o diagnóstico de uma infecção sexualmente transmissível, o VIH ou outra, necessariamente devo rastrear as outras infecções sexualmente transmissíveis. Está bem? E aqui temos algumas que são testes rápidos que os conseguimos fazer, como é o caso da hepatite B, a hepatite C, o HIV, mas também as outras, nomeadamente o teste da sífilis, a clamídia, a gonorreia, porque há uma grande associação e uma grande possibilidade de haver co-infecção não só do HIV, mas também com outras infecções sexualmente transmissíveis. E depois o problema é que há aqui uma potenciação. As infecções sexualmente transmissíveis, algumas das manifestações que podem dar são algumas lesões a nível genital ou a nível perianal e, portanto, aquilo que é uma pele íntegra ou uma mucosa é comprometida. E, portanto, a partir desse momento, a probabilidade de acontecer a infecção pelo VIH, quer de transmissão, quer de aquisição da doença, é maior. Está bem? Portanto, há aqui este jogo, para além do facto de que também facilita a aquisição do VIH, porque depois, em termos de resposta imunitária local, acontecem ali alguns fenómenos que fazem com que a infecção aconteça com mais facilidade. Está bem? Portanto, por um lado, a possibilidade da coexistência de mais do que uma infecção sexualmente transmissível para além do VIH e o facto de também ser criado um ambiente mais propício a que quer a transmissão, quer a aquisição da infecção por VIH aconteça. Isto já também para não dizer que na presença do VIH e sobretudo quando a infecção ainda não está controlada e o sistema imunitário ainda está comprometido, as manifestações clínicas das infecções sexualmente transmissíveis podem ser mais exuberantes e, portanto, com mais lesões que demoram mais tempo a passar, que são um bocadinho mais extensas e, portanto, por tudo isto fazem com que com maior facilidade exista um contágio. Eu passava à questão seguinte: porque é que a existência de uma infecção sexualmente transmissível coloca a pessoa mais em risco de contrair o VIH? Pronto, isto já na linha do que vinha a explicar na pergunta anterior. Estas infecções, e ainda que quando falamos em infecções sexualmente transmissíveis, pensamos logo, então, para ter uma infecção tem que haver sintomas, ou alguma escorrência a nível do pênis, ou a nível vaginal, ou tem que haver alguma feridinha, ou a presença de um cravo, ou alguma úlcera, tem que haver alguma coisa que o localmente consiga perceber. Em primeiro lugar, isso não tem que acontecer. Também não tem que ser só a nível genital. Também podemos ter outras manifestações que nem sempre são fáceis. E quando digo outras manifestações, pode ser até um quadro febril, ou quando os papinhos, os gânglios, ficam um bocadinho aumentados de tamanho, ou com lesões na pele, ou com lesões na cavidade oral. Portanto, há toda uma panóplia de sintomas que podem surgir e que não necessariamente tenho que os relacionar com a área genital, e depois aqui nas mulheres, e que é o nosso principal foco hoje. As coisas ainda são mais difíceis, porque, como vos dizia, se mais ou menos em 50% dos casos podem ser assintomáticas, nas mulheres isto ainda se torna tudo mais complicado, e porque também alguns dos sintomas são mais fáceis de confundir com outras coisas. Não é? Quer dizer, imaginemos, se a pessoa tem dor quando tem uma relação sexual, ou até tem alguma dor abdominal, é fácil justificar porque é o período, porque é tão simples, não é? Ou se a mulher quer engravidar e não consegue, atribui a 1000 outras causas e às tantas não pensa logo a priori numa causa infecciosa. Aqui o desafio ainda consegue ser maior.
Mas a principal questão é esta, é que a presença destas infecções vai fazer com que, como vos dizia, quer o risco, quer a aquisição, seja mais fácil. E estamos a falar isto em que, pronto, variando um bocadinho consoante as séries, mas regra geral 3 vezes maior risco. Está bem? E por isso daí a importância que estejamos atentos. Agora, lá está, como vos dizia, o ponto de partida é sempre este, é que a principal via de transmissão é a via sexual. Portanto, quando nós temos os cuidados necessários à proteção contra estas doenças, naturalmente já estamos a fazer uma proteção global. Por isso, e agora desviando aqui um bocadinho a conversa, mas acho que é um tema que também é importante se tocar, é que aquilo que vamos assistindo, e de acordo com aquela primeira pergunta que me faziam em relação a este aumento que temos assistido, aquilo que também vamos vendo mais recentemente é aquilo que se chama uma compensação de risco, ou seja, algumas atitudes de compensação de risco. Isto porquê? E sobretudo o VIH, com todas as estratégias, felizmente, que foram sendo traçadas, várias do ponto de vista preventivo, terapêutico, cada vez menos o VIH é um bicho-papão. E, portanto, as pessoas já não têm tanto medo de apanhar o VIH quando têm relações sexuais. E estamos a falar em várias estratégias, mas assim uma delas e que todos conhecem, que é a profilaxia pré-exposição. Agora, claro que o extra de proteção que eu vou conseguir vai ser em relação ao VIH. Todas as outras infecções de transmissão sexual vão estar ao descoberto, não vão ter nenhuma ajuda extra. E, portanto, mais uma vez, e claro, naturalmente, cada um total liberdade de ter a sua vida sexual conforme entende e quer. Agora, deve fazê-lo de um modo informado. Portanto, as pessoas têm que ter a noção de que, naturalmente, são livres de utilizar o preservativo ou não utilizar, ou a forma como querem fazer e as medidas de prevenção que utilizam. Mas devem ter a noção também dos riscos que estão implicados em relação aos comportamentos que têm e das consequências que deles podem advir. E pronto, daí que também seja tão importante nós estarmos aqui entre todas a conversar. Agora, sem dúvida que há esta potenciação entre os diferentes micro-organismos que podem causar estas doenças, está bem? E colocar, portanto, em maior risco. Então podíamos dizer que a melhor forma de prevenção ainda continua a ser o preservativo, quer seja feminino, quer seja masculino. Sim, ou seja, aqui as coisas nós temos que continuar muito focados na mensagem. Naturalmente e felizmente vamos desenhando diferentes estratégias e tendo noção de que conseguimos cada vez mais ajudar em termos de prevenção. Agora, inquestionavelmente, a forma universal mais eficaz é o preservativo e é a única que permite a prevenção global de todas estas infecções que se transmitem por via sexual. Eu não vou dizer que é 100% eficaz, não é? Porque logicamente que protege uma determinada área e, portanto, nós sabemos que algumas destas infecções é suficiente o contacto íntimo de pele com pele ou de mucosa com mucosa. Agora, inquestionavelmente que a forma mais eficaz, mais simples, mais barata de conseguirmos uma proteção é, sem dúvida, o preservativo. Agora, claro, também sabemos que por vezes falha, por motivos vários. Falha no sentido de não ser corretamente utilizado ou utilizado de forma sistemática. Mas é sem dúvida, e a nossa mensagem tem que ser sempre esta, a forma universal e melhor de protegermos é com o preservativo. Agora, claro que não vamos achar que todas as outras formas são absolutamente secundárias. Não, de maneira nenhuma. Agora, esta é a mensagem principal, preservativo sempre, em primeiro lugar. Vamos pensar depois noutras estratégias quando esta primeira não funciona. E como vos dizia, total liberdade, cada um decidir a forma de proteção que quer utilizar, agora ter noção também dos riscos que são implicados e do facto de que não estamos a falar só no risco da própria pessoa, mas também depois um risco potencial de transmissão para as pessoas com quem vai interagindo. A minha próxima pergunta é a seguinte: eu acho que já foi mais ou menos respondida, mas seja como for, às vezes pode haver alguma coisa a acrescentar, que é a seguinte: que atividades colocam as pessoas em risco de contrair tanto uma infecção sexualmente transmissível como o VIH? Pronto, voltando, o VIH é uma infecção de transmissão sexual. Tem também outras formas de transmissão, mas a sexual, como vos dizia, se nós formos ver
o número de novos casos, qual é a principal forma de transmissão implicada na aquisição da doença? É a via sexual. Agora, portanto, a partir do momento em que nós temos, abordando aqui só a questão da transmissão do ponto de vista sexual, a partir do momento em que temos uma relação sexual desprotegida, existe um risco potencial de poder contrair o VIH. Naturalmente, se outra pessoa não tiver a doença, não há risco. Agora, nós não conseguimos perceber, nem há propriamente sinais externos que necessariamente nos indiquem que outra pessoa tenha infecção por VIH e, portanto, numa atitude de maior cuidado e maior prevenção, temos que pressupor sempre que outra pessoa possa ter, quer o VIH, quer outra infecção de transmissão sexual e, portanto, sem dúvida alguma que aquela que é a medida internacional, a medida geral para todos estes possíveis agentes é o preservativo. Agora, dizer também que as várias formas de prática sexual podem implicar a transmissão. Naturalmente que não é igual, por exemplo, estarmos, e aqui, por exemplo, o sexo anal passivo é aquele que, em termos de probabilidade e de risco, pode representar o maior risco para contrair o VIH. Por exemplo, se pensarmos no sexo oral, o risco poderia ser, pronto, dependendo um bocadinho do tipo de prática de sexo oral e do tipo de exposição de fluidos que aconteça, o risco aí já seria infinitamente menor ou quase desprezível. Mas, como vos dizia, aqui sem dúvida alguma que o preservativo é a forma mais eficaz de prevenção e os sintomas não têm porque necessariamente estar presentes. Naturalmente que aquelas práticas em que impliquem o maior risco de exposição da mucosa ou o maior trauma da mucosa, ao ter uma maior exposição, naturalmente que o risco também poderá ser maior, se houver sangramento ou alguma área em que haja perda, ou seja, que haja solução de continuidade. Claro que aí o risco poderá ser maior, mas como dizia, mais uma vez voltamos ao ponto de partida, que é aqui sem dúvida alguma que o preservativo é o melhor companheiro na proteção. É importante passar esta mensagem de que usar o preservativo não é sinal de desconfiança, pelo contrário, é um sinal que a pessoa está empenhadíssima naquilo que está a acontecer. Portanto, quando eu digo a alguém, não, eu quero usar o preservativo, eu devo entender como eu quero ser responsável, também quero que tu sejas responsável e que nenhum dos dois corre risco. Porque não é esta ideia de que comigo até não se importa de não usar preservativo. Não, é o contrário. O ato de se proteger é uma atitude mútua de eu quero ser responsável, sou responsável comigo, tu também deves ser responsável comigo e bora os dois protegermos-nos. Portanto, não é uma coisa unidirecional. E lá está, se estamos à espera de ter sintomas, com todas as infecções sexualmente transmissíveis são muito traiçoeiras, não necessariamente, e lá está, isso sobretudo nas mulheres, a coisa ainda é um bocadinho mais complicada e mais difícil de se diagnosticar. E, portanto, devemos ver como uma forma de nos protegermos mutuamente. Por isso é que, claro que eu não estou a dizer, e daí a importância de falarmos sobre estes assuntos e de descomplicarmos, quer dizer, que mal é que tem, por exemplo, alguém que até já está num relacionamento com alguém durante algum tempo e querem chegar ao momento em que querem tirar o preservativo. Tudo correto, pronto, em primeiro lugar, claro, desde que seja um relacionamento, por princípio, fechado, porque senão então aqui já há uma série de variáveis que não conseguimos controlar, mas se estiver num relacionamento fechado, as duas pessoas devem conversar e dizer, olha, muito bem, acho que chegou o momento de, por mútuo acordo, deixarmos de utilizar o preservativo, mas vamos fazer testes, vamos testar-nos, testas tu, testo o meu, estamos aqui os dois absolutamente empenhadíssimos nesta decisão, e estou a falar aqui casal, homo, hetero, não interessa. Portanto, os dois empenhados na decisão e dizer-me, olha, os meus testes são negativos, os teus são negativos, pronto, podemos deixar de utilizar, mas de uma maneira, lá está, informada, e não achar que não é desconfiança, pelo contrário, é estar empenhado no passo que se está a dar e ter responsabilidade, está bem? Portanto, não devemos ver como, confia tanto em mim que até não quero usar o preservativo, não. Não deve ser lido dessa maneira. Agora, naturalmente que isto é num mundo perfeito, ninguém disse o contrário. Nós sabemos que, infelizmente, e há muitas mulheres que sofrem este tipo, que é, acima de tudo, violência, não é? Em que não lhes é dada a opção de usarem o preservativo, ou que, infelizmente, e sobretudo quando estamos a falar em situações, não só, mas também de trabalho sexual, em que nós sabemos que há toda uma série de pressões
externas para que não o façam. Agora, isso não nos deve levar a não voltarmos a insistir e tentarmos sensibilizar e tentarmos mostrar a importância de utilizar o preservativo, sabendo naturalmente que por vezes falha porque não é possível, pelo que quer que seja, mas devemos continuar a ter muito foco neste tema. Está bem? E continuar a dar-lhe a importância que tem e que merece. Estava a falar das relações e que deve haver uma relação de monogâmica em que as pessoas estão empenhadas na relação. O que acontece, e acontece muito aqui na CIRS, é que muitas das mulheres foram infectadas no seio do casamento, no seio de uma relação que supostamente era monogâmica. Está-me a parecer que é complicado quando se está numa relação supostamente monogâmica, como é que se volta outra vez a introduzir o preservativo? Olha, agora é difícil, não é? É difícil, é complicado. Pronto, logicamente que aí já estamos muito para lá de uma questão médica pura, porque uma coisa, e eu tenho casais em que têm relacionamentos abertos e é assim, de comum acordo, e portanto já sabem que existem outros elementos que entram naquilo que são as situações, a atividade sexual que o casal vai tendo, mas pronto, é um tema e um assunto que é assumido pelos dois elementos do casal e se protegem em conformidade. Agora, naturalmente que quando supostamente é um relacionamento monogâmico, não é muito fácil e esse passo inicial já foi dado muito tempo antes. Claro que não é fácil pegar, agora a pessoa se disser, mas então porquê que agora a mulher vai querer voltar a pôr? É porque há alguns sinais que vai lendo e que percebem que a estão a colocar em risco. Isto se a mulher tiver à vontade ou a capacidade para isso, naturalmente que pode pegar e dizer, ou não quer ter mais relações sexuais ou utiliza o preservativo. Mas claro que eu sei que socialmente pode ser difícil, mas esta noção de que pode estar a incorrer num risco. E nós sabemos que sim, e sobretudo aqui, se me perguntar, também muitas das mulheres que eu acompanho foram infectadas exatamente no seio do seu casamento, teoricamente monogâmico, em que não existiam outras situações, ou seja, que só haveria, que as próprias mulheres que eu vejo só tinham relações sexuais com o próprio marido, mas o mesmo não acontecia na outra metade do casal. Mas aí só mesmo a comunicação e só mesmo conversando e às tantas aqui a melhor forma é dizer, eu sei que me estás a colocar em risco, eu não quero que isto aconteça, porque a minha saúde está em primeiro lugar. Mas aí tem que ser assim um passo de muita força, muita determinação que a mulher tem que dar, porque não há forma de conseguir dar, não é só, pronto, às tantas aí não passa só, se a mulher assim o entender, só por usar o preservativo para se proteger, às tantas há mais alguns temas e mais alguns assuntos, terá que conversar com um bocadinho mais de seriedade com o seu parceiro, mas acima de tudo, e aqui a mensagem principal, no meu entender, seria que se a mulher acha que há alguma situação de potencial risco, a saúde dela está em primeiro lugar, ponto. E tem que se defender, ponto final. Isto é quase como uma questão de sobrevivência, isto é, eu não sei se me vão colocar em risco, nesta situação eu não quero que me impliquem, porque eu tenho noção de que há aqui um risco potencial. Claro que uma das possibilidades, e se houver assim alguma desconfiança, eu não estou a dizer, a pessoa até se pode testar, naturalmente, e aqui o testar, fazer por exemplo o teste do VIH, naturalmente que se esta exposição for continuada e continuar a ter relações sexuais com a mesma pessoa que acha que pode ser uma fonte de infecção, ainda que não se infecte agora, pode vir a infectar-se mais tarde. Tá bom, mas acima de tudo com muita força e determinação dizer a minha saúde está em primeiro lugar e eu não quero pôr-me em risco. Ponto. E aqui falamos muito em ter informação para conseguir decidir e decidir bem e sentir-se com força. Acho que é isto. A mulher tem que dizer a minha saúde está em primeiro lugar, ponto final. E há riscos aos quais eu não me quero expor. Ponto. E assim tem que ser. E claro que isto pode passar por depois dizer muito bem, mas então eu vou fazer teste, tu vais fazer teste e vamos conversar novamente sobre isto. Agora, há riscos que eu não quero correr e que não podem acontecer. E lá está, não estou a dizer que necessariamente todas as nossas mentalidades, felizmente, que cada vez mais as nossas mentalidades vão sendo mais abertas e mais inclusivas, mas sem dúvida que ainda há muito trabalhinho por fazer e ainda...
há muito trabalho por fazer e ainda muito, muito terreno temos que conquistar, mas acho que começa por estes pequeninos passos, em dizer a minha saúde está em primeiro lugar e, portanto, há riscos que eu não vou e não quero correr, ponto. E outro fator que eu acho que é bastante importante é a informação. A informação empodera, e, portanto, é importante que as mulheres e os homens estejam bastante bem informados para tomarem escolhas conscientes. Que assim, informação é poder, ponto, não é? E, portanto, cada vez menos, mas não é? Mas ainda há algumas doentes com quem e com certeza na vossa experiência de ajuda e de colaboração com todas estas mulheres, muitas vezes dizem, mas se eu soubesse, tinha feito de forma diferente, se eu tivesse conhecimento, não me tinha deixado levar, se... São esses ses de amanhã que nós queremos evitar. E, portanto, lá está, um passinho de cada vez. Isto aqui ninguém vai mudar o mundo em 2 dias, mas já são estes pequenos grãozinhos de areia, sobretudo estas miúdas mais jovens, em que nós temos que dizer não, quer dizer, é normal dizer não, é normal dizer comigo é só com preservativo, ou é normal eu permitir isto e não permitir outro tipo de coisas, e, portanto, é informação que é fundamental, e lá isto, a capacidade de dizer não quero, ou isto coloca-me em risco e, portanto, não é bom para mim, ponto final. E não tenho por que dar mais justificações, mas lá está, isto implica percebermos, né, se nós vemos, se formos falar, e quando falávamos em números há um bocadinho em relação às ISTs, uma das coisas que mais chamou a atenção neste último relatório, para além desta subida que já vínhamos a assistir, foi o facto e que há sempre aqui um peso muito significativo nos homens que têm sexo com homens, que representam sempre uma fatia significativa das novas infecções, foi o facto de termos aqui um aumento importante em idades jovens, e estou a falar jovens até aos 24 anos, e em mulheres. Está bem? Portanto, não achar que as infecções sexualmente transmissíveis, o HIV, é só essa coisa dos homens que têm sexo com homens, ou dos toxicodependentes, ou de quem anda com não sei quantas pessoas, ou que tem muitos parceiros, ou que tem muitos comportamentos de risco. Está bem? Não. Estas infecções circulam, são difíceis de diagnosticar, e se não pensarmos nelas e se não as procurarmos, não vamos chegar lá, com certeza. Ou quando chegarmos, já vai ser muito tarde, e lá está. Às tantas é quando, e pegando agora novamente numa rapariga jovem que está a tentar engravidar há 1 ou 2 ou há 3 anos e procura o seu médico, percebe que a causa da sua infertilidade até foi uma infecção sexualmente transmissível, ou que até engravida e tem uma gravidez ectópica, e a causa da sua gravidez ectópica foi exatamente uma infecção sexualmente transmissível. E, no entanto, ela dizia, mas eu nem sabia disso, nunca me falaram, desconhecia completamente. Está bem, portanto, lá está, mais uma vez, a informação é poder. E claro que aqui tem que haver abertura, porque é mais fácil às tantas falar de diabetes, não é? Perguntar se há diabetes na família, se há hipertensão, ou se alguém morreu com cancro, ou se há cancros na família, ou as pessoas pedirem para fazer muitos exames com medo do cancro. Mas às tantas não é tão fácil pedir para fazer um teste de HIV ou para fazer um rastreio de sífilis, e temos que as ver com a mesma naturalidade e perceber que as consequências não são só no imediato, algumas destas infecções, como vos dizia, mas até depois mais tardiamente. E quando falávamos em mulheres em idade fértil, é preciso ver que estas mulheres engravidam e estas doenças podem ser transmitidas, para além de poderem acarretar graves complicações durante a gravidez, depois podem levar também a consequências importantes nos bebés que vão nascer. Tá bom? Portanto, não estamos a falar só ali no imediato, não é? Uma ulcerazinha, fiz um antibiótico e passou, mas depois tudo que pode vir pela frente. Agradeço à Isabel, agradeço à Judite, agradeço à doutora Cátia Caldas, a nossa convidada tão especial, que respondeu a perguntas e que nos deu informações tão preciosas hoje nestas conversas na Positiva sobre infecções sexualmente transmissíveis, ISTs e VIH, o que preciso saber. Quero repetir aqui que informação é proteção e é empoderamento. Informação é poder. Vou repetir outra mensagem também que para nós é muito importante, já numa das campanhas, que é indetetável é igual a intransmissível, ou seja, é preciso fazerem todos os exames para depois dos exames se poderem tratar, que existe tratamento e é possível fazê-lo. Agradeço a todas as mulheres que nos estão a acompanhar. Vão ao nosso YouTube, vão ao nosso Facebook, vão ao nosso Instagram, ao nosso site, escrevam para a SERS com as vossas questões, os vossos comentários. Nós estamos aqui para vos responder nestas conversas
com médicas, enfermeiras e conversas entre pares. Estamos juntas. Fiquem bem. Até à próxima conversa. Obrigada. Beijo. Obrigada.